paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, o pessoal que vai ouvir o áudio depois, amém. A paz do Senhor Jesus a todos, né? Nossa, a gente começou hoje aqui, né, no Meet, o pessoal do Meet, o pessoal que ouve pelo áudio, ouviram, né, já ouviram uma música aqui, né, um louvor. Oi, Sofia! A paz! Oi, Sofia! Sofia, você me ouve? Tá baixinho, não tô ouvindo direito. Você tá me ouvindo? Ah, então, ela desligou o microfone, acho que era engano. Mas, amém, gente. Então, hoje a gente ouviu uma música bem legal, né, no início da aula. A música se chama Isaías 53, né? Quem conhece esse capítulo já sabe que é um capítulo extraordinário. E essa música é do Projeto Sola, tá? É uma coisa assim. Mas muito legal, né? Que música linda, amém. Gente, eu quero dizer alguns recados antes da gente começar a aula de hoje, tá? Hoje eu comecei a fazer a conferência dos trabalhos, tá? Tava meio corridinho, mas hoje, graças a Deus, eu comecei a olhar os trabalhos, glória a Deus. Semana que vem eu vou fazer o sorteio lá dos R$100, tá bom? Amém. Semana que vem a gente já vai sortear os R$100 para os alunos que entregaram um trabalho lá. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, né? Amém. E eu queria falar uma outra coisa também pra vocês. Eu tava aqui agora em casa, à tarde, né? Eu terminei meus afazeres e eu fui pôr o filme pra assistir, né? E eu coloquei 2 filmes pra assistir. 2 filmes cristãos. E bem interessantes. A abordagem deles era bem interessante. O último era sobre o Apocalipse. Aí eu fui assistir. É difícil ter um filme sobre o Apocalipse que seja fiel ao livro Apocalipse, né? A maioria das pessoas não entendem esse livro, né? Então o filme acaba sendo errado, não condiz muito com o livro. Aí eu fui assistir. E, gente, não estava de acordo, né? Os dois filmes que eu assisti não estavam de acordo. Mas eram trechos, pedaços pequenos, né? Mas ao todo foi útil ter assistido. Eu considerei útil eu ter assistido, apesar de não ter sido fiel ao livro, à Bíblia, né? Então, o primeiro não foi, tinha alguns erros ali, né, que não condiz com o que a Bíblia diz, e o segundo também. Eu observei alguns erros que não condiz com o que vai acontecer no Apocalipse, realmente, né, não é fiel ali a como vai ser, né, a volta de Jesus, o milênio, não condiz essas informações. Mas o conteúdo todo do filme eu achei bem interessante. A abordagem, como era falado, né? A questão também da tribulação. Nossa, eu achei legal o jeito que foi passada a tribulação, pra gente ter uma ideia do que vai acontecer, né? Porque é difícil pra gente entender, né? Um racionamento alimentar hoje, né? Então é difícil a gente imaginar o anticristo forçando a gente a ter a marca pra gente fazer compra, né? Ah, se eu quiser comer uma fruta, eu tenho que ter a marca, senão eu não vou conseguir comprar mais no mercado. É difícil porque hoje, na nossa ignorância, a gente pensa, eu planto uma árvore no meu jardim, né? A gente começa a pensar assim, até parece que eu vou deixar de comer, eu vou plantar uma árvore no meu jardim e eu mesma vou me alimentar. Não! A Bíblia diz isso, que realmente as pessoas não vão poder comer, as que não tiverem a marca, né? As que forem de Cristo. E essa é a questão, as pessoas vão sofrer, né? Eles vão sofrer realmente. E então, provavelmente, nesse filme que eu assisti hoje, até tem lógica algumas coisas, porque nesse filme fala que a terra ia ficar inútil, ia ficar infértil, não haveria mais árvores, não haveria mais gado, né? Não haveria mais animal algum. Tem lógica isso daí, né? Tem lógica tudo isso que está falando no filme, porque realmente vai ser feito de uma forma que nos force a ter a marca para comer comida. Então vai ser essa coisa, até onde eu amo meu Deus? Até eu passar fome? Tô passando fome, eu não amo mais meu Deus não, vou aqui me ajoelhar para o anticristo, né? E é nesse sentido realmente que o livro de Apocalipse fala, né? Então esse filme é um filme bem legal, eu achei bem interessante porque mostra de uma forma muito clara, né? Que aqueles que se diziam até adoradores de Deus, eles vão começar a invadir casas e roubar, matar, né? Um bater no outro para pegar o alimento daquele que tem a marca e pegou, né? E vai começar a mostrar esse tipo de coisa no filme. Eu achei muito interessante, né? Muito real. Mas tem umas falhas, né? E eu queria falar sobre isso. Igual, por exemplo, eu já assisti o filme A Cabana. É um filme que não é cristão.
Eu acho que, na verdade, o cara que escreveu é até espírita. Porque tem uma passagem ali que é meio espírita, né? No filme. Mas, gente, num contexto todo, assim, total, ele é interessante de assistir por causa da abordagem, como que ele retrata quem é Deus, né? Então, tem algumas mensagens ali que podem ser aproveitadas, né? De como ele retrata quem é Deus, a mensagem que ele passa, a gente consegue entender um pouco melhor, né, sobre Deus. Mas ele não deve ser todo aceito, porque existem coisas naquele filme, naquele livro, A Cabana, que não condizem com a verdade cristã, que é, por exemplo, os mortos ali, né? Que aparece que tem uma cena ali que o vivo tá vendo um monte de morto. É mentira isso, né? Isso não acontece. A Bíblia diz isso, né? Que o mundo dos mortos é separado do mundo dos vivos. Um não entra em contato com o outro, não pode, né? Então, o que eu queria dizer era isso. Hoje eu consigo assistir algumas coisas para pegar algumas coisas, né? Então eu assisto umas coisas que não, eu tô vendo que tem falhas, que tem erros, não estão de acordo com a Bíblia, mas eu consigo assistir porque dali eu consigo tirar alguma coisa, espremer alguma coisa ali, ser alguma coisa útil, né? Mas eu quero dizer o que para vocês? Eu consigo fazer isso, né? Porque eu sei o que está escrito na Bíblia. Então, a única forma da gente não ser enganado, igual esses 2 filmes que eu falei que eu assisti. Se eu não tivesse conhecimento da Bíblia, eu seria enganada. Igual o livro A Cabana, o filme A Cabana. Se eu não tivesse conhecimento da Bíblia, eu seria enganada. Porque ele passa uma mensagem que não está na Bíblia, né? Então, a única forma da gente conseguir realmente assistir algo, ouvir algo e usufruir somente do que é são, do que é bom, é conhecendo a verdade, né? Então, conheceis a verdade vos libertará. Então, eu conheço a verdade, então eu sei o que é aproveitável e o que não é aproveitável, né? Daquele filme, daquele livro, de qualquer lugar que seja. Eu sei o que é útil, eu sei o que não é útil, né? Então, isso é muito importante. Não só para filme, não só para série, não só para novela. Gente, eu já vi novela cristã que não estão de acordo com o que está na Bíblia, né? Então, já vi também pregação. Então, às vezes, a gente vai para um lugar, ouve um pastor pregar, sabe? A gente vê pela internet alguém pregar, né? E, às vezes, não condiz com a Bíblia o que ele está falando. E como é que eu vou saber? É lendo. Eu tenho que ler a Bíblia. Não tem outra alternativa. Eu não tenho outro caminho. Então, a única forma de eu não ser enganada é conhecendo a verdade. A única forma de eu não ser enganada com uma meia mentira é conhecendo a verdade completa. Então, se eu conhecer só alguns trechozinhos da Bíblia, o restante da Bíblia eu desconheço e eu posso ser enganada por aquele restante que eu desconheço. Mas a partir do momento que eu conheço a Bíblia inteira, a verdade inteira, eu não vou ser enganada, né? Então eu queria alertar vocês a isso. A Paz Elizabeth queria alertar vocês a isso, né? Mas o ideal é quando a pessoa já tem um certo entendimento para ir para esse nível que eu tô falando. Porque senão vocês vão ser iludidos, né? Senão a pessoa começa a até cair na fé, né? Igual hoje, eu vou ser sincera. Eu hoje, às vezes, eu estudo outras religiões, né? Então, às vezes, tá passando alguma coisa de candomblé, tem um canal que eu assisto, que é um canal de história. E tem um momento nesse canal que ele fala sobre religiões. E ele explica as religiões. E eu assisto. Eu já vi sobre a espírita, eu já vi sobre o candomblé, já vi sobre o judaísmo. Então, eu fico assistindo, né? Para eu entender as religiões. Qual a diferença, né? Do cristianismo pro candomblé. Qual a diferença do cristianismo para o espiritismo? Qual a diferença do cristianismo para o catolicismo, né? E eu estudo isso, e é importante eu entender isso, né? E não tem problema, pelo contrário, quando eu estudo e eu vejo, né? Eu vejo o que o espiritismo fala, eu vejo o que o islamismo fala, eu vejo o que o candomblé fala, eu vejo o que o catolicismo fala. Eu só vejo realmente que o que eles falam não está de acordo com o que está escrito na Bíblia e com o que eu creio. Então é uma reafirmação da minha fé, tá? Mas para você fazer isso, você tem que estar muito firmado na tua fé. Existem pessoas que não estão firmadas ainda na fé, não conhecem a Bíblia, não conhecem realmente o que a Bíblia diz, e a pessoa quer estudar outras religiões, né? E o que acontece é que a pessoa não está firmada na fé para fazer isso. Então é capaz dela ser levada, né? É capaz dela ser levada pela outra religião, que nós sabemos que não é, né? Porque se foi como eu vi uma vez numa pregação, né?
A moça estava dizendo que é um julgamento, né? A gente falar que a outra religião é errada, a gente está julgando a outra religião. E o pregador foi tão claro nisso, foi muito bom. O pregador falou, não, se eu falar hoje para você que a escravidão é errada, eu estou julgando a escravidão ser errada? Ela falou, não. Se eu falar hoje para você que o estupro é errado, eu estou julgando, né? Estupro não, que é muito forte, né? Mas se eu falar, vamos ficar na escravidão mesmo, vai. Se eu falar da escravidão, é um julgamento? Ela fala, não, não. Ele falou assim, então, é a mesma coisa. Se eu creio em Cristo, se eu sigo o evangelho dele, né? Porque a Bíblia é o evangelho dele, é tudo que ele ensinou e a mensagem que ele deixou pra gente. Como, por exemplo, o Alcorão é a mensagem que Maomé deixou. Então, a mensagem que Cristo deixou é a Bíblia, né? A Bíblia protestante, a Bíblia cristã. Então, se eu sei isso, como que eu vou dizer que as outras religiões são certas? Se é isso que eu sigo, é isso que eu creio, né? Então, se é isso que eu creio, se isso pra mim é o certo, então as outras são erradas, as outras coisas são erradas, porque isso pra mim é o certo. Ele falou, tá bom, se eu tiver errado, né, se a outra religião tiver certo, eu vou estar errado. Mas é isso que eu creio, então as outras religiões estão erradas, né? Mas para isso você tem que chegar nesse nível de ter certeza no que você crê, né? Para chegar ao ponto de você se abrir e estudar outras religiões. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? E até porque é uma abertura espiritual muito grande, né? É muito grande mesmo, sério. Quando você começa a estudar assim, se você não tem aporte espiritual, é perigoso. Então, você tem que estar muito bem espiritualmente. Eu lembro, há um tempo atrás, né? Sempre vira e mexe, tem alguém que fica me falando isso, né? Fala assim, ai, Bruna, mas você é louca, você fica ensinando sobre a Bíblia, né? Você foi ungida por quem para estar ensinando sobre a Bíblia, né? Uma vez me perguntaram isso. Você foi ungida por quem para estar ensinando sobre a Bíblia? Aí eu falei para essa pessoa, olha, eu vou te dar a resposta de Paulo. Eu fui ungida pelo próprio Deus. Ele foi o próprio Deus. Não preciso de homem para me ungir, para pregar o que Deus me mandou pregar, né? Porque nem Paulo falou. Eu falei assim para essa pessoa. Aí essa pessoa falou assim para mim, não, você não tá entendendo. Porque se você fica ensinando a palavra de Deus e não tem o revestimento espiritual, isso é muito perigoso, né? Eu falei para ela, mas o que é o revestimento espiritual? Ela falou, você precisa de um homem acima de você. Eu falei, não, eu não preciso de um pastor acima de mim. Eu tenho o próprio Deus acima de mim, comigo. Eu tenho o próprio Jesus comigo. Como que eu vou entender que a proteção deles não é o bastante e eu preciso da proteção de um homem? É invalidar a minha fé. Né? E as pessoas não entendiam isso, né? Graças a Deus pararam de me perturbar com isso daí. Mas era muita gente, sério, muita perturbação mesmo. E tinha gente até que eu acho que ficava torcendo pra isso não dar certo, pra eu desistir logo de ensinar. Já, graças a Deus, já faz 3 anos que a gente tá aqui, né? Graças a Deus. E não é fácil não, viu? Mas amém, gente. Eu não sei porque eu comecei a falar disso, mas glória a Deus, amém. Eu vou orar agora então, tá? E a gente vai começar a estudar sobre Eclesiastes 5. É um capítulo simples, um capítulo fácil, tá? Então a aula vai ser curtinha hoje, não vai ser tão demorada, tá? Amém. E nesse capítulo 5, Salomão fala muito sobre Deus. Esse capítulo 5 fala muito sobre a gente, sabia? Sobre a nossa reverência a Deus. Qual tem sido a nossa reverência a Deus? Como eu tenho me portado na presença dele? Qual a atenção que eu tenho dado para ele? Eu tenho ouvido ele falar ou eu tenho querido só eu falar, né? Só eu quero falar. E é sobre isso, Eclesiastes 5. Gente, mexe muito com a gente, fala muito com a gente, viu? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente começa a falar sobre Eclesiastes 5. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade, Senhor. Obrigada, Pai. Que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor venha e se revele a cada um de nós. Que o Senhor manifeste a Tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, de uma forma inconfundível. Que venhamos a compreender a Tua mensagem. Que a Tua palavra venha, meu Deus, a nos edificar, nos transformar, nos levar ao convencimento dos nossos pecados, a verdadeira transformação de mente, de atitudes. Que venhamos a buscar e ter o verdadeiro arrependimento, Pai, amém.
Meu Senhor, que o Senhor nos transforme cada dia mais, que sejamos cada vez melhores em Ti, Pai, amém, porque só Tu podes nos melhorar, que o Senhor nos ensine sobre a Tua santidade, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos guarde de todo o mal, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, amém, que os Seus anjos sejam ao nosso redor, nos protejam de todo o ataque do maligno, Senhor, amém, que o Senhor dê ordens para que Seus anjos acampem ao nosso redor e nos protejam, Senhor, amém. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós erramos a todo momento, Pai, todo dia nós erramos de alguma forma, por um pensamento errado, por um desejo errado, por um sentimento errado, por uma palavra que foi dita e não deveria ter dito, e alguma coisa nós fazemos de errado e nós reconhecemos isso, Deus, porque nós reconhecemos a nossa condição, que nós somos pó, nós somos apenas pó, nós temos muito o que aprender, nós temos muito o que ser modificados, nós temos que ser diferentes. Então, meu Deus, em nome de Jesus, perdoa, Pai, perdoa os nossos pecados. Deus, eu também imploro em nome de Jesus para que o Senhor nos dê um novo coração, que venhamos a ter um coração segundo o Teu, Pai, em nome de Jesus, nos transforma, Senhor. Nós pedimos também pela nossa família, Senhor. Transforma, Pai, o coração dos nossos pais. Transforma o coração dos nossos filhos, transforma o coração dos nossos maridos, das nossas esposas, transforma o coração dos nossos familiares, Senhor, para que eles venham a Te conhecer verdadeiramente, que eles venham a ser transformados por Ti, que eles venham a Te buscar e conhecer da Tua grandeza, da Tua benignidade, da Tua bondade, Pai, em nome de Jesus. Transforma as nossas vidas, Senhor. Nós confiamos a Ti e entregamos a Ti tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos está em Suas mãos, Pai. Nós damos a Ti tudo, meu Deus, que temos. Nós nos entregamos completamente a Ti. Entregamos a nossa casa a Ti, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos, a nossa própria vida, tudo, meu Deus, nós entregamos a Ti. Oh, meu Deus, que a Sua vontade sempre prevaleça sobre nós, sobre nossas vidas. Que a Sua vontade seja feita, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que os Seus planos se cumpram, porque os Seus planos não podem ser frustrados, Pai. Amém, Deus, amém. Que maravilhosa seja, meu Deus, a Tua bondade sobre cada um de nós. Que o Senhor derrame sobre nós das Suas bênçãos sem medida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada pelo Teu amor, por nos pôr de pé, por nos dar força quando estamos cansados, Pai, obrigada por nos revigorar, obrigada por nos encher com Teu Espírito Santo, Deus, obrigada por nos santificar, obrigada, meu Deus, por nos dar tudo, apesar de não merecermos nada, obrigada, Senhor, obrigada por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Nós confiamos em Ti, Deus. Obrigada. Te amamos, Senhor. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, Senhor. Que o Senhor nos dê a provisão de cada dia, que nada nos falte. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Gente, então agora no versículo 1, a gente está em Eclesiastes 5, né? No versículo 1, Salomão diz assim: cuidado. Tenha muito cuidado quando você entrar na presença de Deus. Naquela época, entrar na presença de Deus, a gente lembra, né? Era ir ao templo. Porque o templo havia sido o lugar onde Deus escolheu para habitar naquela época. Mas a gente lembra que Jesus vem e fala para a samaritana: haverá um tempo onde vocês buscarão a Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que seja espírito e em verdade. Ou seja, hoje Deus, nós podemos buscar a Deus e nós não precisamos ir para o templo para buscar a Deus, tá? É isso que Jesus estava dizendo, né? Então, até porque se a gente tivesse que buscar a Deus igual era antigamente, eu não podia ir na igreja aqui perto não para buscar a Deus. Eu teria que ir lá em Jerusalém, tá? Porque o único lugar que Deus escolheu para ele habitar foi Jerusalém. Foi a cidade que ele escolheu para si, tá? Então, hoje, graças a Deus, nós não precisamos ir para Jerusalém, porque como Jesus disse para a samaritana, né? Hoje nós podemos adorá-lo em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que seja em espírito e em verdade. Então eu posso estar na minha casa lavando louça,
E eu posso adorar a Deus em espírito e em verdade. E entrar na presença dele, tá? Então é isso que Jesus estava dizendo. Já não precisamos mais ir a Jerusalém. Glória a Deus por isso. Mas nessa época, eles tinham. Havia um lugar certo onde Deus estava, né? Havia um lugar certo onde buscava-se a presença de Deus. Precisava ser naquele lugar, né? E isso era a angústia da samaritana, porque a samaritana era proibida de entrar em Jerusalém. Os samaritanos não podiam entrar em Jerusalém, eles eram proibidos. E essa era a angústia da samaritana. A paz, Maria, essa era a angústia da samaritana. Ela queria verdadeiramente buscar a Deus. Ela queria buscar a face de Deus, a presença de Deus, mas ela era impedida de ir até Jerusalém. Por isso que ela adorava a Deus no Monte de Gerizim. E ela pergunta para Jesus se isso tem validade, né? Que se ela indo para o Monte Gerizim, ela conseguia encontrar Deus ali, porque ela era impedida de ir para Jerusalém. E Jesus dá um conforto para essa mulher que não tem igual, porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, né? Imagina, o samaritano não podia pôr o pé ali em Jerusalém. E ele dá um conforto para ela. Ele fala, mulher, logo, logo você vai poder adorar a Deus em qualquer lugar. Você não vai precisar nem sair da tua casa. Você vai poder adorar a Deus na tua casa. E entrar na presença dele. Uau! Mas nessa época não, né? Você tinha que ir até o templo, em Jerusalém. Mas aqui Salomão está falando com aquele tempo e com a gente hoje, né? Cuidado quando você for entrar na presença de Deus. Lembra o que Jesus disse? Hoje nós podemos entrar na presença de Deus em qualquer lugar e a qualquer hora, desde que seja em espírito e em verdade. Então eu posso estar na minha casa e entrar na presença de Deus, desde que em espírito e em verdade. Eu posso estar na igreja e entrar na presença de Deus lá, desde que seja em espírito e em verdade. Eu posso estar na padaria. Se eu na padaria começar a orar ali sentada, começar a orar em espírito e em verdade, eu entro na presença de Deus. Eu posso estar dentro de um ônibus. E é isso que Jesus disse. Em qualquer lugar. E é isso que Salomão está falando. Cuidado quando você for entrar na presença de Deus. Como é que você tem entrado na presença de Deus? Como é que você tem feito a tua oração? Como é que você tem começado a chamar Ele? E é isso que Salomão está falando. Cuidado quando você começa a chamar Ele. E aqui ele diz, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois eles não sabem o mal que eles fazem. Salomão, ele está falando aqui, né? Peraí, gente. Meu celular tá doido, ele tá mexendo sozinho. Peraí que eu vou arrumar aqui. Voltou. Salomão aqui, né? Ele não tá falando sobre rituais. Não é essa questão de rituais, tal. Não é isso. Ele tá falando que existem pessoas, né? Que entram na presença de Deus como se quisessem comprá-lo. E hoje a gente vê muito isso, né? Eu já vi muito isso, campanha, vamos fazer uma campanha aí para o nosso salário aumentar. Vamos fazer uma campanha para Deus aí, para a gente ganhar um carro. Vamos fazer uma campanha aí para Deus, para entrar dinheiro na nossa conta. E é isso que Salomão está falando aqui. Cuidado como você tem entrado na presença de Deus. Quando você entra na presença de Deus, você entra querendo comprar Ele. Quando você entra na presença de Deus, você entra pedindo. Como que você entra na presença de Deus? Ele não está falando de rituais. Não tem problema, por exemplo, você começar a orar no seu banheiro tomando banho. Eu faço isso. Às vezes eu estou lá no meu banho até choro falando com Deus. Não é pecado. A nossa nudez para Deus não é pecado. Adão e Eva andavam nus lá no Jardim do Éden. A minha nudez para Deus não é pecado. Então eu posso clamar a Deus, falar com Deus tomando banho, desde que eu tenha essa consciência, né? Porque é como se eu não me engano é Paulo que diz, é como Paulo diz, né? A minha consciência torna pecado se eu considerar aquilo um pecado. Porque a falta de fé traz pecado, né? A falta de fé é pecado.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu sei que a minha nudez não é pecado, Deus não vê maldade na minha nudez, e eu tô ali no banheiro e tô clamando para ele no banheiro, né? Tô ali no meu particular, né? No meu mundinho particular, não quero que meu marido ouça o que eu vou falar, tá? É um particular entre mim e Deus, né? Não tem problema eu orar ali no banheiro. E não é isso que Salomão tá falando aqui. Salomão está dizendo como é que você tem entrado na presença de Deus. Você tem entrado na presença de Deus onde você só fala? Só você quer falar? Você entra já, ai Deus me dá não sei o quê. Ai Deus eu preciso de não sei o quê. Ai Deus não. Você tem entrado assim na presença de Deus, só pedindo? Ou você tem entrado na presença de Deus tentando comprar Ele? Com sacrifícios. Tentando comprar Ele de alguma forma. Ou para Ele te dar algo, para te perdoar por algo que você fez. Como você tem entrado na presença de Deus? E aí Salomão está falando, cuidado. Cuidado a forma como você entra na presença de Deus. Porque Deus não se agrada de sacrifícios tolos. Porque, na verdade, os tolos não sabem que isso é mal. Lembra que a Bíblia disse que Deus abomina até mesmo o sacrifício do ímpio? É isso que Salomão está falando aqui. Deus abomina até o sacrifício do ímpio. Deus abomina até mesmo a oração do ímpio, lembra? A Bíblia diz isso. Deus abomina até mesmo a oração do ímpio. A pessoa é ímpia e está orando para Deus. Em vez de se transformar e mudar, se arrepender, não. É ímpia e está orando para Deus. Deus abomina até a oração dessa pessoa. Deus abomina o sacrifício dessa pessoa. E aí Salomão está falando, cuidado. Para você não entrar na presença de Deus como um tolo, oferecendo sacrifícios. Porque eles fazem isso porque eles não sabem que Deus abomina isso. Mas você sabe. Cuidado. E aqui ele diz, melhor é ouvir. Uau. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente chega com que disposição? Da gente só falar? E Salomão diz, melhor é ouvir do que sacrificar, do que pedir. É melhor ouvir. Quantas vezes a gente tem entrado na presença de Deus e tem ouvido verdadeiramente a Deus? Ou a gente só tem entrado e tem pedido? Ou a gente só tem entrado e tem falado? Ai, Deus meu, ai, minha vida tá não sei o que. Fala. Ele vai até falar sobre isso. Fala. Ah, tá bom, obrigada, Deus, tchau. Aí você vai lá e liga a TV. É isso que Salomão tá falando. Toma cuidado. Aí você vai e fala, Deus, eu te entrego meu jejum, né? Você fez o jejum aí de 15 dias. Isso é um sacrifício todo. Salomão tá falando. Você fez um jejum de 15 dias aí. Aí, na hora de entrar na presença de Deus, você fala. Oh, Deus, eu quero não sei o que. Deus me dá um carro. Deus me dá não sei o que. Me dá. Aí você terminou. Tá bom, obrigada, Deus, tchau. Aí volta lá pra TV. Vai assistir Faustão. Vai assistir Gugu, não, Gugu morreu. Vai assistir uma novela. Cuidado. Aí Salomão tá falando, cuidado. Para você não oferecer a Deus sacrifício de tolo. Esse jejum que eu falei aqui, que eu dei exemplo, é um sacrifício de tolo. Que sacrifício é esse que você está oferecendo a Deus? Você ficar 15 dias em jejum, aí quando você ora é só para pedir, é só para você falar. Não tem tempo para ouvir Ele, né? Aí você vai, já corre, vai ver novela, vai ver outras coisas, vai fazer outras coisas. Mas tá em jejum. Sacrifício de tolo. E é isso que ele está dizendo. Melhor é ouvir do que falar. Cuidado. Versículo 2 e 3, Salomão diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você está na terra. Assim, que sejam poucas as tuas palavras. Salomão está falando, cuidado. Cuidado para você não se precipitar e falar o que você não queria ter dito. Fazer promessa que você não queria ter feito. Na hora da angústia ali, às vezes a gente promete coisa que não queria nem ter prometido, se arrepende, né? Cuidado.
É isso que ele está falando, cuidado. Quando você entrar na presença de Deus, para você não falar demais. Porque ele está lá no céu, se você está aqui na terra. Você vai ter que cumprir. Falou, vai ter que cumprir. Então, cuidado. Cuidado para o seu coração não se apressar. Para você não ir por... Sabe aquela emoção de momento? Que seu coração vem, eu vou fazer tal coisa, mas era só fogo de palha? É isso que ele está falando. Cuidado. Pensa bem antes de prometer algo a Deus. Pensa bem antes de falar algo a Deus. Porque Deus está lá nos céus e você está aqui na terra. Então toma cuidado. Que as suas palavras diante dele sejam poucas. Cuidado. Porque se você falar demais, você vai pecar com a tua própria boca. Quem fala demais erra pelo muito falar. Você vai falar muito e vai acabar errando. Eu conheço pessoas que é assim mesmo, né? A pessoa estava certa, a outra estava errada. Aí chegou, ficou mau climão e a outra percebeu que ela estava errada, né? Aí ela quis dar sermão na outra, mas a outra já tinha entendido que estava errada. E ela quis ficar dando sermão, falando, até que quem foi que falou demais? A que estava certa. Acabou dando uma opinião ali no meio da conversa. Falou um negócio que não devia ter dito. E expressou uma opinião. Aí a outra foi e saiu e ficou magoada. Ela falou, não, mas peraí, antes de eu falar o que eu falei, você que era errada. Mas agora já não é mais. Falou demais. E aí Salomão está falando, cuidado. Lembra que Salomão vive dizendo isso, né? Salomão vive dizendo, o sábio modera suas palavras. O sábio não fala muito, porque no muito falar está o pecar. Quem muito fala, fala bobagem. Fala algo que não deveria ter dito. Então é melhor falar pouco, porque você não vai errar. Fala pouco. Piorou com Deus. Quem dirá com Deus? Se com um ser humano aqui na terra você tem que falar pouco, porque se falar muito você vai pecar contra o outro, vai dar confusão. Imagina com Deus. E aí Salomão está falando, fale pouco. Aí você quer ficar falando, só você falar, né? Você chega assim numa conversa com Deus, tá os dois sentados, você e Deus conversando, só você quer falar. E é isso que ele está dizendo, não. Cuidado. Porque se você errar, se você falar demais, falar bobeira, você não está falando com um semelhante. Você está falando com alguém que está lá no céu. Se você prometer algo que não deveria ter prometido, você não está falando com um igual. Porque você fala, não, lembra que já que eu te prometi, não vai dar para eu fazer não, tá bom? Não, você está falando com Deus. Então, quando você entrar na presença de Deus, tome cuidado com o que você diz. Cuidado. Ouça mais e fale menos. E aqui ele diz, pois como os sonhos vêm das muitas ocupações, assim também o excesso de palavras vem da voz do tolo. Uau! Assim como as nossas atitudes nos levam aos sonhos, vou dar um exemplo para vocês. Teve uma vez que eu tava viciada naquele joguinho Tetris. Sabe, Tetris, ficar encaixando um negocinho no outro lá. Aí eu tava viciada naquele jogo no Candy Crush. Ficava jogando ali direto, de noite, de Candy Crush e esse daí. Aí sempre que eu tinha um tempo eu ficava lá. Gente, eu dormi e sonhava com aquilo. Eu vi os quadradinhos caindo no meu sonho. Aí no meu sonho ficava os quadradinhos caindo e o negócio encaixando. Aí quando eu acordei, eu falei, nossa, eu tô jogando demais isso, vou parar de jogar isso. Por exemplo, uma série. Você tá maratonando uma série. Você gosta muito de uma série, você tá maratonando. Você sonha com ela, né? E é isso que Salomão tá falando. As nossas ocupações nos levam a sonhar com elas, né? De tanto a gente se ocupar com algo, a gente sonha com aquilo que a gente tanto se ocupa. Igual se eu tô muito preocupada com uma coisa, eu vou sonhar com aquilo que eu estou preocupada. Se eu estou pensando muito em uma coisa, eu vou sonhar com o que eu estou pensando. E é isso que ele está dizendo. Assim como isso é óbvio, isso é claro, a paz, Daniel. Assim como isso é claro, isso é lógico, né? Quando eu me ocupo muito numa coisa, eu sonho com aquilo, é uma consequência, é algo lógico. Assim é o tolo, ele diz. Assim é o tolo. O excesso das palavras vem da voz do tolo. É lógica. O tolo fala demais. A voz do tolo vem do excesso das palavras. Quem fala demais é tolo.
Porque uma hora vai falar o que não devia ter falado. Então fale menos. Escute mais a Deus, né? No versículo 4 e 5, Salomão continua e diz: quando você fizer algum voto para Deus, não demore para cumprir o voto que você fez, não. Porque Deus não se agrada de tolos. Gente, Deus não pediu nada. É isso que Salomão está falando. Deus não te pediu nada. Você quis prometer, cumpra o quanto antes. Porque Deus não pediu nada. E Deus não se agrada de tolos. É que nem ali a gente vai ver no Novo Testamento, né? Tem ali Ananias e Safira, acho que é Safira. Deus não pediu nada. Tanto que Pedro fala isso, Deus não pediu nada. Eles foram lá e foram mentir. Na frente da congregação, foram mentir. Venderam um terreno lá deles e foram mentir que o dinheiro inteiro da venda estava sendo entregue para sustentar os apóstolos. Eles caíram ali aos pés dos apóstolos. Olha, a gente trouxe o dinheiro da venda. Dinheiro inteiro, né? O dinheiro integral. Na hora o Espírito Santo fala para Pedro, é mentira. Aí não é o dinheiro inteiro da venda. E eles falam, não, é sim, é o dinheiro da venda sim. É verdade. Aí caíram duro e morreram, lembra? Eles caem duro e morrem, os dois. E Pedro, antes deles morrerem, Pedro diz, por que vocês fizeram isso? Deus não pediu nada para vocês. Vocês podiam ter vendido o terreno de vocês e ter pego todo o dinheiro para vocês. Deus não pediu. Agora, se vocês falaram que iam dar, então por que não deram certo? Ou então chegasse e falasse, é uma parte só do dinheiro do terreno, não é total. Tá? Uma parte vai ficar com a gente, uma parte vai ficar com os apóstolos. Eles quiseram se aparecer. Porque todo mundo estava fazendo isso. Todo mundo estava dando tudo, né? E provavelmente esses que chegavam aos pés dos apóstolos e davam todo o dinheiro da venda eram aclamados, provavelmente, né? Então eles queriam isso também. Mas eles mentiram. E é isso que Salomão está falando. Deus não pediu nada. Que nem Pedro falou, Deus não te pediu nada. Deus não está te pedindo nada. Se você quer fazer, então se você inventou de fazer promessa, se você inventou de fazer voto, Deus não pediu, mas você quis fazer, então cumpra. Então cumpra e cumpra logo, né? Se for uma questão de você ter que fazer alguma coisa, faça logo. E aqui diz, porque ele não se agrada de todos. O que você prometer, faça. Melhor é não fazer votos do que fazê-los e não cumpri-los. Entendeu? É melhor não fazer promessa nenhuma para Deus. É melhor não fazer voto nenhum com Deus. É melhor não inventar de começar jejum nenhum. Se é para você começar jejum e começar a reclamar, né? Tem gente que faz jejum reclamando, né? Então é melhor não fazer jejum nenhum. Se é para ficar reclamando, não faça. Deus não pediu para você fazer nada. Se você inventou de fazer, então faça com boa disposição, com um sorriso no rosto. Não é para mostrar para o outro que você está sofrendo, não. É para fazer com alegria, né? Versículo 6 continua e diz assim: não deixe que as suas próprias palavras o façam pecar. Não fale demais diante de Deus, porque você vai acabar pecando contra Deus. Cuidado. Assim, você não vai ter que dizer ao sacerdote que você não queria dizer bem aquilo. É tão triste isso, né? O que acontece aqui, né? Aqui você não vai ter que dizer para o sacerdote, né? Naquela época a gente lembra que tinha um sacerdote, tinha o templo, as pessoas tinham que ir no templo, né? As pessoas conversavam com o sacerdote, tinham que ir ali com o sacerdote, falar com o sacerdote e tal, né? E o que acontece? Nessa época, quando você não conseguia pagar uma promessa, cumprir uma promessa, você tinha que falar com o sacerdote, né? Porque você não conseguiu cumprir uma promessa. Você tinha que falar com ele. A gente lembra, a gente estudou a aliança da lei, né? E não era igual hoje que a gente fala direto com Deus. Não preciso ir lá no meu pastor falar que eu não consegui cumprir uma promessa que eu fiz para Deus. Não. Mas nessa época precisava ir lá falar com o sacerdote. Porque fazia parte da aliança da lei. Era um dos rituais, né? E é isso que Salomão está dizendo aqui.
É melhor você cumprir o voto que você fez do que depois você chegar na maior cara de pau e falar, ah, mas não foi isso que eu quis dizer, ah, eu não quis dizer bem isso, ah, eu me expressei mal, por isso que eu fiz esse voto, ah, mas não foi o que eu queria dizer, né? Não. É melhor você não fazer voto nenhum do que passar essa vergonha, né? E aqui diz, né? Pra que você vai fazer Deus ficar irado com você? Não cumprindo o teu voto. Cumpra. Você foi fazer voto, foi inventar de prometer algo, Deus não te pediu nada. Você quis prometer, agora cumpra. Pra que é que você vai fazer Deus ficar irado com você? Por você não cumprir. Você inventou, faça, filho. É nessa. Você foi inventar, agora faça. Eu e meu marido, a gente fez um voto aí. Meu voto tá longo aí, glória a Deus, mas amém. Mas não pode se arrepender, não. Não pode, não. É assim mesmo. Meu esposo tava falando esses dias. Ele, ah, mas será que não? Falei, ah, é você e Deus. O meu voto é eu e Deus. O voto dele é ele e Deus, né? Você que sabe. É a sua consciência com Deus aí, né? É você e Deus. Teve uma vez um voto que eu fiz que, gente, eu tive que quebrar. Não foi fácil, não, viu? Eu fiz, acho que de precipitação, né? Faz muitos anos. Eu não era nem casada ainda. E eu fui fazer um voto de que eu não ia mais assistir TV nenhuma. Era um monte de coisa que eu ia fazer. Um monte de coisa. Só que eu estava me recuperando da doença. Foi na época que eu perdi todos os meus movimentos. Eu estava começando a me recuperar da doença. E eu fui prometer um negócio, gente, que estava me fazendo mal. Começou a me fazer ficar doente, esse negócio que eu prometi. Começou a me fazer mal para a saúde. Foi algo que fez mal para mim mesma, né? Foi muito ruim. E aí depois eu conversei com Deus. Né? Mas não faça isso. Eu não tinha discernimento que eu tenho hoje, né? Hoje eu já paro para pensar. Antes de fazer qualquer volta, não, peraí, eu vou conseguir cumprir? Dá para cumprir? Tá bom. Eu não tinha discernimento que eu tinha hoje, tenho hoje, né? Isso daí faz mais de 10 anos atrás. Mas, ai, gente, eu fiz isso uma vez. Meu Deus, não faça isso não. Versículo 6 diz isso, né? Não deixe que suas próprias palavras te façam pecar. Assim você não vai ter que dizer para o sacerdote que você não queria dizer aquilo, né? Que você fez o voto errado, né? Que você falou coisa errada. Não faça isso. Cumpra. Você disse cumpra. Pra que é que você vai deixar Deus irado com você? Por que deixar que Deus destrua as coisas que você conseguiu com o seu trabalho? Por que deixar Deus descontar em você? Se você não cumprir, Deus vai cumprir no teu lugar. Lembra disso? Na aliança da lei fala isso. Se você fizer alguma promessa para Deus e você não cumprir, Deus cumprirá no teu lugar. Só que ele vai exigir um pouco além. Não vai ser como se você tivesse cumprido. Vai pesar um pouco mais. Vai ter uma multinha ali, né? Ele vai cobrar uma multa. Cuidado. E é isso que ele está falando aqui. Para que você vai querer que Deus se ire com você e destrua os projetos das suas mãos? Destrua as suas coisas. Destrua o que você lutou tanto para conseguir. Para quê? Então não faça voto nenhum. A fazer um voto tolo. Versículo 7 diz: porque como na multidão dos sonhos há futilidade, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus, né? Assim como aquela pessoa que sonha muito, né? Quando a pessoa sonha muito mesmo, sabe? Tem vários. Eu tenho. E os sonhos são todos diferentes, né? Tem um monte de sonhos, não sei o quê. Eu já tive sonhos assim, que eu nunca realizei. E eu acho que eu nunca vou realizar. Hoje eu paro pra pensar, era sonho besta, era bobeira. E é isso que ele tá falando. Nos muitos sonhos, há bobagem. Quando você sonha muitas coisas diferentes, existem muitos sonhos que você não vai realizar. E depois você não vai ficar frustrado, você vai entender que era bobagem aqueles sonhos, porque era muito, né? Era muita coisa. Eu desejava trabalhar com isso, com aquilo, um monte de coisa, né? É muito sonho que você tem. Dentro desse monte de sonhos que você tem coisas que não vão ser realizadas porque são bobagens. Não tem nada a ver, são bobeiras. E assim como os muitos sonhos revelam que alguns sonhos são fúteis, alguns sonhos são bobagem, são bobeira, assim também são as palavras. Nas muitas palavras surgem também essas palavras que não deveriam ter sido ditas, essas palavras que não deveriam ter sido faladas, essas palavras que são só bobeira. Então, para que você vai falar? Para acabar pecando contra Deus.
para acabar pecando contra o próximo. Para que você vai falar demais? Então, controle a tua língua. Ele diz, mas tu teme a Deus, né? Ao invés disso, em vez de querer falar demais, né, com Deus, ficar entrando na presença de Deus e só falando que nem um doido, né? Parece que você está querendo ensinar a Deus, né? Só Deus tem que te ouvir, né? Não, pelo contrário, teme a Deus. Entra na presença dele com reverência, né? Entra na presença dele com temor, né? Como que a gente tem entrado hoje na presença de Deus, né? Tem pessoas hoje, por exemplo, que não mostram reverência a Deus. Elas vão buscar a Deus, por exemplo, na igreja, né? Porque hoje você pode buscar a Deus em qualquer lugar. Aí tem pessoas que vão buscar a Deus na igreja. Mas elas entram na presença de Deus e não se dão nem ao trabalho de desligar o celular. Aí tá com o celular no bolso, ele vibra, né? Aí você vai lá ver o que era. Isso é reverência para entrar na presença de Deus, né? Então, quando entrar na presença de Deus, esteja disposto a ouvir, mas realmente a parar, assim, para prestar atenção na mensagem, que alguma coisa pode ser para você, né? Nesse sentido. Pare para prestar atenção, né? Não deixe nada tirar sua atenção. Não pare para olhar para a roupa do irmão. Não pare para ver a conversa da frente. Não pare para nada. É Salomão tá falando, não pare para nada. Quando você decidir entrar na presença de Deus, seja na tua casa, seja no ônibus, seja na igreja, seja em qualquer lugar que for, preste atenção no que Deus vai falar. Toda vez que eu entro numa igreja, né, eu vou e fico bem ouvindo, né? Falo assim, deixa eu ver se alguma coisa Deus vai falar comigo, né? Eu sempre oro antes, falo, Deus, fala comigo, né? Usa o teu pregador para falar comigo, que algo venha tocar em meu coração. E às vezes não fala nada. Eu fico ali parada esperando, aí terminou o culto inteiro, eu esperei e não aconteceu nada, né? Mas eu tô sempre atenta. E é isso que Salomão tá falando. Quando entrar na presença de Deus, ouça mais e fale menos. Tem gente que tá lá embaixo, né? Tá querendo falar, não sei o que, versículo não sei o que. Jesus disse assim, e não sei mais o que. Fale menos e ouça mais. Às vezes a pessoa tá lá embaixo, ela tem que falar, amém, aleluia, glória a Deus. E tá levantando, pulando, não tá ouvindo nada. Fale menos e ouça mais. Aí no versículo 8, então, Salomão diz, se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento. Pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. Quando você entrar em algum lugar e você notar uma opressão ali, alguém maltratando alguém, uma pessoa ruim, né, maltratando, oprimindo alguém, não, aqui ele está falando, não te admires de tal procedimento, não fique espantado. É nesse sentido, né? Não fique achando, ele vai querer dizer aqui, no sentido da gente não achar que Deus perdeu o governo do mundo. É isso que ele vai falar. Porque assim, quando a gente começa a ver uma coisa ruim acontecendo, alguém oprimindo alguém, a gente começa a falar, Deus está preocupado com o que eu falo, eu tenho que falar menos na presença de Deus, eu tenho que ter reverência na presença de Deus, Deus está preocupado com o que eu digo, mas Deus não está preocupado com esse cara que está batendo nessa menina? Deus não está preocupado com essa coisa que está acontecendo aqui na frente? Porque isso está acontecendo. Como que Deus está preocupado com o que eu digo, com o que eu falo, com o meu falar demais, mas Deus não está preocupado com essa maldade aqui, né? Como? E aí Salomão está falando aqui, não te preocupes. Não te preocupes com a maldade alheia. Não te preocupes com a maldade do mundo. Às vezes a pessoa fica preocupada demais, né? Às vezes a pessoa, mas o mundo está cada vez pior, não sei o que. Salomão está dizendo, cuide do teu. Faça a tua parte, né? Faça a tua parte. Torne o seu mundo melhor. As pessoas que te rodeiam sintam isso, né? Na tua presença. Que você faça a diferença. Mas não se preocupe com a maldade alheia. Não se preocupe com a maldade do mundo. Aí Salomão está falando. Porque por mais alto que seja o cargo dessa pessoa, existe alguém ainda que é maior do que ele. E existe alguém ainda maior sobre esse outro, né? E aqui, é claro, Salomão está querendo falar que, gente, Deus, né? Ainda que seja a maldade, o de cima seja ruim também, finja que não está vendo, o outro seja ruim, não está vendo, acima de todos eles está Deus. Deus uma hora vai julgar, Deus uma hora vai cobrar. Então, não sofra, não fique espantado. Saiba que Deus não perdeu o governo do mundo, né? Deus não está dormindo. Saiba disso. Tenha confiança que Deus
Vai julgar, Deus está vendo, Deus está acima deles e Deus vai julgar. E aqui no versículo 9, Salomão diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. A terra foi feita para todos usufruírem, não só para esses opressores, não só para esse povo, né, que tem poder e oprime os mais fracos. Não. A terra foi feita para todos aproveitarem dela. Tenha isso em mente. Se você não está aproveitando hoje, você vai aproveitar. Né? É nesse sentido, né? O justo, né? Assim, por exemplo, a gente, né? Eu não estou conseguindo aproveitar o quanto eu queria aproveitar, né? E você vê o ímpio aproveitando, o ímpio com mansões, com iates, com não sei o quê, né? E o pobre justo ali, né? Sofrendo, não consegue aproveitar, não consegue viajar nem de ônibus, né? Não consegue fazer nada, né? Não se preocupem. Deus criou a terra e Ele é justo. Ele criou para todo mundo aproveitar dela. Deus é justo. Um dia a gente vai aproveitar. E isso me lembra claramente do milênio, né, gente? Os 1000 anos que a gente vai ficar aproveitando essa terra aqui ainda, né? Com Cristo. Então a gente vai poder pegar o iate, viajar, vai poder pegar avião e viajar, a gente vai poder fazer o que quiser de bom, né? Glória a Deus. E então, amém. A gente vai aproveitar essa terra, porque Deus é justo. Deus é justo. Deus fez essa terra para todo mundo aproveitar ela. Versículo 10. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá o que quer. Isso também é como correr atrás do vento. Isso também é só ilusão. Lembra que aqui Salomão está falando como a gente pode aproveitar essa breve vida que a gente tem neste mundo, né? Como aproveitar essa breve vida agora que a gente tem, a primeira, né? Como aproveitar a minha primeira vida? E ele está falando sobre isso. Ele vem estudando para ver qual é a melhor forma de se aproveitar a nossa primeira vida, essa primeira vida aqui na Terra. Qual é a melhor forma de fazer ela ter valido a pena? E ele diz agora, amar o dinheiro demais também não é a melhor forma de se aproveitar essa vida. Por quê? Porque você nunca vai ficar satisfeito. O seu objetivo de vida vai ser só o dinheiro. Isso não é bom. Não ame o dinheiro demais. E aqui diz, também não tem aquela ambição desmedida de querer ficar rico. Porque aquela pessoa que tem muita ganância, que quer sempre ficar rico é desesperado querendo ficar rico, nunca ele vai ter o que ele quer, vai viver sempre angustiado. E essa vida dele não vai ter valido a pena. Não vale a pena amar tanto o dinheiro a esse ponto, né? Às vezes a gente acha que só ama o dinheiro quem é rico, né? Às vezes a gente acha que só ama o dinheiro quem tem dinheiro. Tem pobre que ama dinheiro. Tem pobre que ama dinheiro. Então a gente tem que ter muito cuidado. A questão não é o status. A questão não é a possibilidade econômica. A questão é que tem pobres que amam o dinheiro, assim como tem ricos que amam o dinheiro. Assim como tem pobres que não tem problema com dinheiro, não amam o dinheiro, não tem problema deles... Eles não são apegados àquele dinheiro. Assim como tem ricos também não. Né? Eu até vi um exemplo de um homem, era para ele ser o homem mais rico do mundo. Acho que é Bill Gates, não sei. Era para ser o homem mais rico do mundo. Ele só não é o homem mais rico do mundo, né? Não sei nem se ele ainda está vivo, acho que ele deve estar, né? Só não é o homem mais rico do mundo porque ele doa. Ele doa muito, muito dinheiro mesmo. Muito mesmo. Senão era para ele ser o homem mais rico do mundo. E ele doa muito, 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 muito. Não é pouco não, é muito. E você vê, né? E igual também tem pobres, né, que não tem quase nada e doam um pouco que tem. Em compensação, tem ricos que são sovinas, né, são mão de vacas, que amam o dinheiro, né, que tá um desespero ali, um amor pelo dinheiro. E tem pobres que são assim também. E isso não é bom. Né? Você nunca fica satisfeito. Quem ama o dinheiro nunca fica satisfeito com o dinheiro que tem. Quer sempre mais. Quer sempre estar juntando. Né? Parece aquele negócio daquele filme que tem, daquele homem que vive correndo atrás do anel. Ele fica, né, todo... Acho que é o Senhor dos Anéis, né? Tem um lá que ele fica todo depois deformado lá de tanto ficar, né? Do anel, meu precioso, né? Ele fica assim. É isso, uma pessoa que ama muito dinheiro, né? Nunca vai ficar satisfeita. Nunca. Versículo 11. Quanto mais rica a pessoa é, mais bocas ela tem para alimentar. Aqui Salomão já chuta o balde. Salomão fala, ser rico nem é tão bom assim.
Salomão já fala, é fácil um rico falar isso, né? Salomão fala assim, ser rico nem é tão bom assim. Quanto mais rico você é, mais boca você tem para alimentar. Tem mais empregado para sustentar. Tem mais gente para pagar. Quanto mais rico você é, mais gente você tem para pagar. E é isso que ele diz. E o que é que você ganha com isso? O que é que você ganha sendo mais rico? Sendo que só aumenta a sua despesa. O que é que você ganha com isso? Nada. Você só ganha saber que você é rico. Você só ganha seu status de rico. Você só ganha, eu sei que eu sou rico, né? Mas as suas despesas aumentam. É isso que ele fala. No versículo 12 ele diz, o trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos o trabalhador ele consegue dormir à noite. Mas o rico, ele não consegue dormir à noite, de tanto que ele se preocupa com os bens que ele possui. Então o pobre, ele deita à noite e consegue dormir. O rico, ele não consegue dormir preocupado com a empresa dele, com as joias dele, com o cofre dele, com o dinheiro dele, se a bolsa vai cair, se o dólar vai não sei o quê, ele não consegue dormir preocupado, né? Isso que Salomão está falando. Versículo 13 e 14. Eu tenho visto neste mundo esta coisa triste, eu reparei. Algumas pessoas, elas economizam tanto dinheiro e elas sofrem com isso de ficar economizando. E eu reparei isso, diz ele no versículo 13 e 14. E aí, de repente, elas passam uma vida inteira economizando. Elas passam uma vida inteira sofrendo para economizar. E, de repente, elas perdem tudo. Elas fazem um mau negócio e acabam perdendo tudo. E, então, elas morrem pobres e não deixam herança nenhuma para os filhos dela. E isso é muito triste. Isso é uma vida vivida que foi muito triste. A pessoa passa a vida inteira sem aproveitar filho, família, esposa, só correndo atrás de dinheiro, para no final perder tudo, morrer pobre e não ter aproveitado nada da vida, só ficou correndo atrás de dinheiro. Versículo 15. Salomão diz algo que ele deve estar se referindo aqui ao livro de Jó, né? Então, ele já devia conhecer o livro de Jó para estar falando isso daqui. A linguagem é igual, né? Então, ele deve estar se remetendo aqui ao livro de Jó. Ele diz, como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Para eles, uma linguagem poética, eles entendiam que a terra era como uma mãe, né? Como você saiu do ventre da tua mãe, você vai voltar para o ventre da terra. Então, você entraria no ventre da terra. Então, é considerado como uma mãe também, ventre. Então, como você nasceu nu, sem roupa nenhuma da barriga da sua mãe, você também vai nu para a terra, né? Você vai sem levar nada, não adianta. E é isso que ele diz aqui. Afinal, o que você vai poder levar? Quando você morrer, você vai levar o que com você? Seu dinheiro, sua mansão, seu carro? Não, você não vai levar nada. Todo o seu dinheiro, tudo que você construiu, você não vai levar nada quando você morrer. Versículo 16 diz, assim como a gente veio sem nada, a gente vai embora sem nada, né? Isso que ele está querendo dizer. Quando fala nu, não é nu mesmo, porque a gente é enterrado no chão, é enterrado na terra, com roupa, é claro, né? Mas ele está querendo dizer nu no sentido de não ter nada. Assim como a gente nasce sem ter nada, a gente morre sem levar nada. A gente nasce sem trazer nada, a gente não traz nada quando nasce, né? Ainda que a gente herde dos nossos pais alguma coisa, a gente não traz nada, né? Então, quando a gente nasce, a gente não traz nada com a nossa vinda. E assim também é a nossa ida. A gente não leva nada. Assim como a gente não traz nada, não leva nada também. Versículos 16 e 17. Salomão diz assim, assim também que isto é um grave mal, que justamente como veio, assim há de ir. E que proveito lhe vem de trabalhar para o vento? E de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, e enfermidade e furor. Que triste, né? Agora ele está falando assim, isso para mim é muito triste, ele diz. Isso também para mim é muito grave. Porque, olha, assim como a gente veio ao mundo sem nada, a gente vai sair do mundo sem nada. Então, eu paro para pensar, que proveito que eu tirei de todo o trabalho de uma vida que eu tive, se eu não levo nada? O que valeu para mim eu ter comido todos os dias nas trevas? Ele está querendo dizer aqui, o que valeu para mim sofrer tanto?
O que valeu para mim eu me matar tanto, deixando de curtir a minha família, deixando de cuidar da minha esposa, dos meus filhos, deixando de ter momentos de prazeres, deixando de me divertir, de sair, de me divertir. O que eu ganhei com isso? Transformando os meus dias em trevas. O que eu ganhei para acumular dinheiro? Eu trabalhava que nem um louco, só queria ter dinheiro. Eu almoçava ali nas trevas, né? Isso que eu disse. E de haver comido todos os seus dias nas trevas. Eu almoçava ali, ó, correndo para voltar para o trabalho, para correr, para ir para o trabalho. O que eu ganhei com isso? Se eu não levo nada daqui. Não aproveitei minha família, tudo que eu trabalhei eu não vou levar. O que eu ganhei? Né? Será que essa é a melhor maneira de se viver? A gente lembra que aqui o Salomão ele não está incentivando a gente a não viver mais, né? Não é isso. Ele não está incentivando a gente a desistir da vida. Não. A paz, Thiago, amém, boa noite. Ele não está incentivando a gente a desistir da vida, não é isso. Ele está querendo dizer pra gente qual é a melhor forma da gente viver essa vida. E ele está dizendo isso. A melhor forma não é essa. Não é trabalhar que nem um louco. Sair correndo atrás de querer ficar rico, deixar de curtir a família, deixar de sair, fazer os prazeres da vida, né? Deixar de ir para um cinema, deixar de ir para um circo, sei lá, deixar de curtir, né? Deixar de ir para praia. Não! Né? Vai deixar de fazer tudo, de curtir sua família, seus filhos, só trabalhar. Então ele, enfim, viu isso, né? De que proveito eu tive se quando eu morrer eu não vou levar nada dessa vida, nada pelo que eu trabalhei eu vou levar. Então, o que me adiantou ter tornado os meus dias em trevas de tanto trabalhar? De que me adiantou eu ter me padecido de tanto enfado? De que me adiantou eu ter me cansado tanto? Eu ter trabalhado a chegar à exaustão? Eu ter trabalhado ao ponto de eu ter ficado doente? De que me adiantou eu ter trabalhado tanto, eu ter feito tanto, né? Só me trouxe cansaço, enfermidade, raiva. Eu chegava a ter raiva, chegava a ter ira, chegava a descontar nos outros, é isso que ele disse. E o que adiantou eu ter corrido tanto atrás de dinheiro, né? Ele não está incentivando a gente a não trabalhar, né, gente? Tanto que ele fala muito do preguiçoso, a gente lembra, né? Mas ele diz que a gente tem que ter um meio termo. Nem trabalhar demais e nem trabalhar de menos. Trabalhar o suficiente. É o que ele disse. Lembra? Trabalhar o suficiente para ter uma mão cheia. Não precisa trabalhar o suficiente para ter as duas mãos cheias. Mas trabalhar o suficiente para o necessário. É isso que ele está dizendo. Trabalhar o suficiente para o necessário. Aí vale a pena. Versículo 18, Salomão diz: Então, eu cheguei à seguinte conclusão. A melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a curta vida que ela tem, durante essa curta vida aqui que Deus deu para ela, a melhor coisa que ela pode fazer é comer, é beber e é aproveitar bem o que ela ganhou com o trabalho dela. Essa é a parte que cabe a cada um. Aproveitar bem a vida, né? De uma forma honesta, né? Temente a Deus, porque Deus que te deu esse salário, esse dinheiro, essa oportunidade de você poder usufruir, porque você podia estar doente, não podia usufruir de nada, né? Então, Deus te deu essa oportunidade de usufruir disso. Então, a melhor forma é comer, sim, coma, beba e se divirta. Saia com sua família, vá viajar, né? Vá fazer um almoço de família, vá pra praia, vá pro cinema, vá pro circo, vá sair. É isso que Salomão está falando. Não se mate de tanto trabalhar tentando ficar rico. Versículos 19 e 20. Salomão diz: Se Deus, por acaso, der para você riquezas, se acontecer de Deus decidir te dar riqueza, que pode ser que não, mas pode ser que sim, se Ele te der, e se Ele também te der propriedades, e se Ele deixar você aproveitar, porque pode ser também que você não aproveite, que Deus dê, mas você não aproveite. Então, se Deus for generoso, Deus for bom, e Ele te der riquezas, te der propriedades, e te deixar aproveitar elas, então eu digo para você, de Salomão, fique alegre. Fique muito alegre com isso. Fique muito alegre com o seu trabalho, fique muito alegre com o que você tem, porque saiba
que isso é um presente de Deus. E você não vai nem sentir o tempo passar. A vida vai ser muito boa, é isso que ele está dizendo. E você vai viver uma vida alegre. Deus encherá o seu coração de alegria. A gente vai ver no próximo capítulo que Salomão vai dizer, mas também tem pessoas que Deus dá riqueza, que Deus dá propriedade, mas que a pessoa não pode usufruir, ela fica doente ou morre antes de usufruir. E quem usufrui é outro, que nunca lutou por nada, não está nem aí, né? Então, ele diz que é muito complexo, né? É muito difícil essa vida, né? Mas se o seu caso foi esse, se Deus te deu riqueza, se Deus te deu propriedade, se Deus te deu condições de usufruir, usufrua. E saiba que você é um privilegiado, que você é um sortudo, né? Que não é fácil, não. E amém, gente. Glória a Deus. A gente terminou a aula de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre Eclesiastes 6. Amém. Ele continua falando aí, né? Sobre essas observações más que ele teve aí na vida, que ele reparou neste mundo, né? E sobre o sentido da vida. Qual é a melhor forma da gente aproveitar essa breve vida que a gente tem aqui na Terra, tá bom? Amém. Amém, glória a Deus. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram então, tá bom? Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida.